Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui no 9º episódio do podcast da Becom. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab. E também sou diretora de marketing da Becom. Ao meu lado, meu colega Luiz Fernando Gomes, que é diretor executivo da Becom. Tudo bem, Luiz? Olá, Regina. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio. Mais um episódio. E hoje o nosso convidado é muito especial, viu? Porque a gente mapeou, né, que uma das grandes dificuldades do mercado é essa competitividade. Então nós chamamos aqui o Cláudio Dias. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que o público goste do que ele vai ouvir. A ideia é essa, falar um pouco sobre esse mundo de marketplace e venda online. Então, Luiz, o nosso tema de hoje é automação para sellers, né? Como se destacar aí no marketplace. Então, certamente, Cláudio, vai ter muito a contribuir aí para quem está nos assistindo, né? Saber aí como se diferenciar, né? Ter competitividade aí dentro dos marketplaces. Então eu vou apresentar um pouquinho, né? O histórico do Cláudio aqui é imenso, mas eu tomei a liberdade de encurtar aqui, Cláudio. O Cláudio, ele é CEO da Magi5 e ele é host do Papo de Seller, né? Também é um podcast. E o Cláudio, ele é advogado de formação, possui mais de 30 anos de experiência como gestor, empreendedor e especialista em vendas online. Aos 55 anos, ele continua inovando no mercado digital, estando à frente da empresa desde 2022, né, quando assumiu esse cargo. Nós estávamos, né, tudo convidado, a gente sempre troca uma ideia rápida ali nos bastidores, e é muito bonita a história, né, desse empreendedor. Então, novamente, Cláudio, seja bem-vindo. E eu queria que você já trouxesse um pouco, né, dessa questão assim, né, nesses últimos anos, né, essa crescente competição, né, não só no e-commerce, mas principalmente nos marketplace, e o quanto que a automação, né, dos processos, ela vem auxiliar, ela vem trazer, né, uma produtividade, né? O que você traz nesse sentido, né? O que você pode trazer? Não, legal, acho que primeiro, mais uma vez, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, é um nome super importante para o mercado e a ideia aqui é falar um pouco sobre a importância de processo de automação em venda online. Então a gente sempre comentando que a pandemia teve uma mudança muito brusca, né? Então o consumidor ele acabou foi obrigado a comprar online, coisa que não acontecia, então sempre tinha essa opção. Então cresceu muito o mercado e agora continua crescendo. Então o que tem acontecido? Uma profissionalização cada vez maior por parte dos marketplaces. E o que isso traz como desafio para o vendedor? Entregar mais rápido, fazer a coisa certa, ou seja, a tolerância dos marketplaces nos últimos anos tem sido cada vez menor. Então, se há 2 anos atrás vender e não entregar tinha uma consequência menor, hoje não vender e não entregar dentro do prazo, que às vezes pode ser 2 ou 3 horas, pode ter uma consequência horrível para o vendedor. E o que a gente entra é ajudando exatamente nesse momento, a automatizar a operação desse vendedor, seja ele pequeno, médio ou grande. O Cláudio, você estava falando, né, dessa questão da pandemia, né? Então, sim, a pandemia a gente pode trazer, acho que como uma linha divisória, né? Ou seja, antes da pandemia nós tínhamos um e-commerce crescente, vendas em marketplace crescente, mas aí com a pandemia, né, toda essa questão, né, das pessoas dentro de casa, das pessoas consumindo mais pela internet, houve talvez uma participação muito intensa e a partir daí a gente, né, adotou esse comportamento. Hoje a gente tem a questão como consumidor, né, que você estava trazendo ali, né, a questão da urgência, né, tudo a gente quer rápido, seja qualquer tipo de produto. Então, por exemplo, para os sellers, né, que vendem em marketplace, hoje, se você pudesse assim pontuar os principais desafios para eles, o que você traria? Eu acho que é bem importante esse ponto que você tocou sobre a pandemia, né? Então a gente teve 2 fatores. Durante 2 anos não tinha concorrência. Ou seja, ninguém viajou, ninguém comprou carro, todo mundo
estava ali isolado em casa fazendo o quê? Comprando, né? Isso aí mudou muito a perspectiva. E os marketplaces começaram a exigir cada vez mais, porque mesmo que você não tivesse pressa nenhuma, você queria receber mais rápido. Então, uma das grandes mudanças que a gente percebeu depois dessa pandemia foi a ansiedade do consumidor cresceu muito. Eu sempre comento isso com o pessoal. O consumidor hoje, mesmo que ele vai usar o produto depois de 5, 6 ou 10 dias, ele exige que a entrega seja para amanhã, né? Então, veio esse momento de entrega rápida, né? Se a gente lembrar, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, as compras de Natal eram feitas em novembro porque você tinha medo de não receber até 25 de dezembro. Hoje, as compras de Natal muitas vezes ela é feita dia 21 de dezembro, porque ele sabe que vai receber até o dia 24. A Black Friday, que era a emenda do Natal, agora é uma data quase que isolada. A gente tem um movimento Black Friday e um movimento de Natal. E aí o que tem acontecido isso? Os marketplaces cresceram demais. A gente está falando de um movimento que deve atingir a casa de 200 bilhões de reais esse ano. Só para vocês saberem, às vezes o seller não sabe, o leigo não sabe, ou alguém está assistindo aqui, mas mais de 80% das vendas que acontecem, vendas online, elas acontecem nos marketplaces. E os marketplaces exigem demais do seller. Então, não ter automação, achar que você, como vendedor, consegue fazer direto na plataforma ali do marketplace, seja ele qual for, você não vai escalar, você nunca vai crescer a sua operação, você sempre vai ser pequeno, porque você não consegue, e aí a gente pode falar um pouco lá na frente, o próprio algoritmo do marketplace vai identificar que você é um vendedor amador, e ele vai privilegiar vendedores profissionais. Então aquela coisa de 5 anos atrás, vender no marketplace era quase que um quebra-galho. Hoje não. Ele emprega milhares e milhares de pessoas, empresas que começaram ali na sala durante a pandemia, hoje empregam 100, 200, 300 pessoas. Então o mundo mudou e o marketplace do ano passado não é o mesmo desse ano, que não será do próximo ano. Ou seja, não é só automação, educação, que a gente pode falar um pouco, ou seja, conhecimento, está acessando as plataformas, os sites onde trazem novas informações, isso é essencial para que um vendedor possa sobreviver nesse mercado que está cada vez mais competitivo, mais lucrativo também, eu diria. Um ponto interessante que você trouxe, né, e eu vejo muito isso, né, hoje a venda no marketplace, nós tínhamos uma visão, né, talvez de alguns anos atrás, como a vender no Mercado Livre, hoje eu passo a ser um negócio dentro do marketplace, e como um negócio eu preciso, né, não só de automação, eu preciso de um marketing, de educação, conhecimento, né? E você estava me dizendo que para eu ter uma automação, né, lógico, eu estou começando a vender hoje. Evidentemente que eu ainda estou aprendendo, né, estou experimentando, mas você trouxe que se eu já estou num estágio de 50, 60 pedidos por dia, eu já tenho que olhar para esse negócio e olhar para a automação, porque primeiro que eu já vou começar a falhar em tempos, já posso ser prejudicado pelo algoritmo, mas acima de tudo, né, se eu quiser pensar em escalar, eu já com esse número já consigo olhar para um processo de automação e implementar. Sim, eu acho que eu colocaria um parêntese que é o seguinte: se o vendedor é um vendedor profissional, é uma empresa, eu tenho um distribuidor, eu tenho uma fábrica, essa empresa, mesmo começando, ela tem que começar com um processo de automação no dia 0. Sim. Tem muitos casos clientes que começaram 0, 6 meses, 8 meses depois, faturando acima de R$1 milhão, R$2 milhões por mês. Então, se é uma empresa, uma corporação ou uma empresa média, eu já atuo ali numa loja física, ou eu tenho uma indústria, eu tenho um distribuidor, ele só consegue escalar de forma automatizada. Tem que pensar imediatamente em automatização, né? Dia 0. E a gente tem muito caso assim, inclusive empresas multinacionais que começam a vender online, que elas começam usando a nossa plataforma. Agora, eu sou um vendedor, perdi meu emprego, ou eu estou buscando uma renda adicional. Esse vendedor,
ele pode esperar um pouco mais, mas o que ele precisa entender é que automação é automação. O Magis, ele pega uma faixa do consumidor onde ele já começa 50, 60 vendas, mas isso não quer dizer que ele não possa encontrar uma ferramenta ali para ele pequenininho, que caiba no bolso dele, né? O Magis sempre vai caber, mas é evidente que eu tenho lá uma ferramenta que vai me ajudar no dia a dia, que vai custar pouco, e ele começa a automatizar, porque fazer certo desde o começo é muito mais barato do que fazer certo, arrumar o que você começou errado. Até tem uma frase lá, começa no oba-oba, termina no epa-epa, assim, não dá para fazer. Então o que a gente sempre pensa é, se dá para você começar de forma organizada, com certeza você vai escalar mais rápido. Esse é o detalhe. Então, automação não é custo. A gente tem, o nosso trabalho aqui é sempre entender que automação é como educação. Se você não tiver, vai custar mais caro lá na frente. Então, não é custo, é investimento efetivo. E aí você tem que investir naquilo que realmente cabe dentro da sua operação. Muito bom. Cláudio, eu queria retroceder um pouquinho, tá? Pode ser que muitos dos que possam estar nos assistindo, né, ou que vão assistir em algum momento, não tenha talvez uma clareza do que significa automação, né, e como que ela pode ajudar os sellers. Então, vamos voltar um passo atrás e eu queria que você explicasse assim de uma forma simples, né, o que é automação para quem no geral automação, mas especificamente no caso aqui, né, para os sellers do marketplace. E os benefícios, né? Então eu acho que assim, porque aí fica mais fácil para que a gente até siga falando sobre isso. Não, legal. A coisa é simples, imagina que você vai vender em múltiplos marketplaces, você escolheu 5 maiores marketplaces do Brasil, você vai ter que ter um anúncio em cada marketplace. Se você não tiver automação, você vai ter que fazer esse anúncio em cada plataforma, enquanto numa automação você faz um único anúncio e replica. Você tem que gerenciar estoque desse anúncio. Então imagina que eu tenho 10 peças de um determinado produto. Esses produtos, eles têm que ter 10 peças em cada estoque. Se você não tem automação, quando vender no Marketplace A, você tem que ir lá e baixar manualmente nos demais marketplaces. Primeira fase. A segunda fase, na hora de você fazer a entrega, que aí entra a automação. Imagina que se você ir lá na plataforma, apertar um botão, imprimir, ir lá no seu RP ou no seu software de gestão, emitir a nota fiscal, pegar o XML na plataforma, colar isso lá, esperar a etiqueta, descer essa etiqueta, aí ele imprime a etiqueta, imprime a nota fiscal, vai lá e grampeia. Imagina o tempo que isso consome e o número de recursos humanos que ele vai ter que ter nessa operação. Agora imagina que se ele fizer tudo isso apertando um botão, já vai lá, sem ele se preocupar com nada, ele vai lá no RP, emite a nota fiscal, vai lá, busca a etiqueta, e ele aperta um botão, sai a nota fiscal e a etiqueta casada, ele já tem uma lista, ele consegue bipar o produto e identificar qual produto que ele tem que bipar, garante que esse consumidor não vai receber produto errado. Então isso é automação. Automação é independência. Eu falo sempre, automação é você ter mais tempo para você pensar no que é de fato importante. Então te dá muito mais liberdade. Se você não tem isso, o gestor vai ficar preso ao dia a dia, fazer embalagem. E o dinheiro não está lá, o dinheiro está na estratégia. O que eu compro, o que eu vendo, como eu faço marketing, porque diferente também do passado, o marketing nos marketplaces era algo que era automático. Hoje em dia ele precisa conhecer de marketing, ele precisa fazer um investimento em ads, ele precisa entender como fazer isso, então ele tem que ter tempo para estudar. Então, se ele estiver preso no processo, ele não consegue. Então, o resumo da ópera é que a automação, ela vai fazer todo esse trabalho detalhado com um clique só. Então, você vai ter muito mais autonomia na sua operação. E isso é interessante, né, Luiz, porque em diversos episódios, Cláudio, é muito interessante assim, quando o pequeno, o médio já, né, mas enfim, em algum momento a gente conversa com um gestor e ele tá ali apagando incêndios, né? E quando a gente traz automação, a gente vai precisar, evidentemente, né, de algumas ferramentas, de alguns softwares, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Eu vou precisar de um RP, eu vou precisar de algum software para algum tipo específico, né? Traz isso de uma forma simples. Que tipos de ferramentas eu preciso para criar um processo de automação? Assim, basicamente, grandes clientes nossos, eles usam 2 ferramentas. Ele usa o RP,
que é o back-office, onde você vai controlar as suas notas fiscais, onde você vai controlar o seu fluxo de caixa, seu quanto a pagar, seu quanto a receber, ou seja, manter o seu estoque. E na outra ponta, um software de automação, integração e automação. Nesse caso, os nossos clientes usam Magis, evidente. Então, com essas duas ferramentas, ele está pronto. E aí, entra um terceiro fator importante, que é a educação. Né, ouvir um podcast como o de vocês, ou como o nosso, entender esse mundo de automação, porque ele não se restringe a isso, nós somos uma ferramenta, mas muitas vezes o que vai fazer a diferença no jogo é a estratégia desse vendedor. Então também não adianta ele ter um software de última geração, se ele não souber utilizar, se ele não souber as estratégias. Uma coisa interessante, nós, por exemplo, normalmente a gente disponibiliza uma calculadora de preço para o marketplace. Pode parecer uma coisa boba, mas imagina você que um vendedor que tem uma loja física, quando ele pega um produto e fala, eu paguei R$10. Na cabeça dele, se ele vender a R$20, ele tem certeza absoluta que ele vai ter lucro. E sem dúvida ele terá. No marketplace, às vezes, se ele comprar 10 e vender a 20, ele vai ter um prejuízo muitas vezes de 20%. Né? Ou seja, ele tem que comprar 10, para ele empatar, ele tem que vender a 22,65. Se ele não tiver essa clareza, ele pode estar vendendo muito com muito prejuízo. Então, o mundo físico é muito diferente do mundo online. Então, é importante que ele conheça as estratégias, ele estude, porque se ele simplesmente falar, eu vou sair vendendo, ele pode contratar a melhor ferramenta do mundo, que ele vai perder dinheiro, só vai custar mais caro. A gente sempre fala, se ele vender um produto perdendo R$1, quanto mais produto ele vender, mais reais ele vai perder. Então é importante que ele entenda que tecnologia é um dos tripés dessa operação. Então ele tem que ter estratégia, ele tem que ter educação, ele tem que ter tecnologia. Se ele não tiver isso, não vai parar em pé. Então, se ele tiver tecnologia sem educação, ou tiver educação sem tecnologia, ou sem estratégia, ele não vai conseguir prosperar no negócio dele. Então, o importante é entender que tem 3 fatores, 3 pilares importantes, que é justamente esse: educação, tecnologia e estratégia. Então, e para criar estratégia, ele precisa ter conhecimento. Então, a gente vê muitas vezes um vendedor que ele é bem sucedido no mundo físico, e quando ele vai para o online, ele não é tão bem sucedido. Porque ele imagina que a estratégia dele, venda online, é a mesma que ele carrega para o mundo, a venda física é a mesma da online, e não é. A gente está falando com outro público, a gente está falando com um público mais amplo. Às vezes, um nome que é chamado em São Paulo é diferente do nome do produto que é chamado em Fortaleza. Então, às vezes, ele tem que ter uma estratégia de fazer um anúncio diferente, né? Então, é aquela coisa, né? A bolacha ou biscoito, né? Então, pro carioca e pro paulista, às vezes a gente quer vender uma coisa e cada lugar é o mesmo produto, só que cada estado tem um nome diferente. Isso é conhecimento, isso é estratégia, isso é uma visão mais clara do negócio. Então, não pode simplesmente sair vendendo, eu vou colocar de qualquer jeito, vou fazer 1000 anúncios que eu vou vender. Não é isso que funciona. E é algo que, ouvindo você falar, parece que é uma coisa tão simples, né? Ou seja, eu estou falando aqui de uma nomenclatura, eu estou falando de uma foto, eu estou falando de uma informação específica, né? Que parece assim, mas isso é óbvio, né? Você está vendendo online, é evidente que você tem que ter atenção a isso. Mas quando você está em diferentes locais, né, diferentes anúncios, eu sei porque, né, a gente vive isso no dia a dia de consultorias e a gente pega situações que a gente fala assim, mas espera, aonde estava alguém ali que não fez, né, uma pergunta ou não falou para isso aqui? Então, assim, acontece essas falhas, né, ou esses equívocos, assim, de uma forma tão maior do que a gente imagina, né? Você que lida com isso também imagina que deva ter inúmeras histórias. Mas você trouxe um ponto importante, né, que é, por exemplo, o ganho, né? Então, assim, quais os benefícios que se ganha com a automação, a questão dos dados, né? E só que quando a gente vê, por exemplo, eu sei quanto eu estou vendendo, eu sei o meu estoque, eu tenho um dado e esse dado me faz poder tomar uma decisão, né? E quando a gente fala na palavra estratégia, ela por si só, a gente só vai conseguir tangibilizar uma estratégia a partir do momento, né, que você tenha informações ou dados para que você possa avaliar. Bom, eu estou tendo realmente uma boa margem nesse produto, como você citou há pouco,
né? Eu consigo fazer uma estimativa de vendas em função de uma data específica sazonal, mas olhar para esses dados e para essas informações e a partir, né, de uma estratégia do negócio, uma estratégia do que você pretende como um seller, poder mensurar e poder aplicar. Então, esse tempo que se economiza, vamos dizer assim, na automação e que você passa a pensar o negócio, e por mais que pareça isso algo assim tão, né, vago, pensar o negócio, analisar as minhas margens, analisar os meus produtos, analisar o comportamento dos meus anúncios, enfim, é tão difícil. O que você, na sua experiência aí de tantos anos, e você comentou nos bastidores que você já vendeu online, né? Você já foi um empreendedor online. Hoje você está numa outra ponta, né? E eu sei que você começou esse negócio enxergando as suas próprias dores, vamos dizer assim, né? O que você olha assim, por que é tão difícil, eu digo mais para os pequenos, né? Olhar para a estratégia e ficar assim mais apático, ou seja, não olhar para esses números. O que você acha que onde a gente falha aí? Eu acho que eu diria que tem dois papéis, né? O papel de você como empreendedor é aquele que você faz tudo, e você como empresário executivo, que é o amadurecimento do empreendedor, eu diria. O empreendedor é aquele que sai fazendo, ele tem que fazer acontecer. Então, naquele momento, é importante esse gás, porque ele não consegue parar, ele está testando. Só que chega um momento que o negócio começa a crescer, ele tem que começar a olhar para os custos dele. Então, por exemplo, eu não quero pagar um X por uma ferramenta de automação, só que ele acaba contratando uma pessoa a mais. Mas não quero pagar, ele contrata outra pessoa. Isso não vai trazer eficiência operacional. Então, quando você é empreendedor, a gente faz coisas que depois a gente olha para trás e fala, como que deu certo? Só que chega um estágio da empresa de maturidade da companhia em que a sua mão de obra é a mais importante como executivo, como dono, como sócio, como fundador. Se você ficar fazendo serviços básicos, você não agrega valor nenhum. Simplesmente imagina um vendedor, né, o Luiz vai lá, começa a vender no marketplace, está fazendo 500 vendas por dia. Ao invés dele pensar que aí é um negócio complexo, ele está lá, eu chego na segunda-feira, ele está lá fazendo embalagem. Eu chego na terça-feira, ele passa meio-dia fazendo embalagem ou correndo atrás do estoque. Qual é a probabilidade dele quebrar nesse processo? Porque quanto mais ele crescer, maior é o risco. Então é importantíssimo que o empreendedor saiba a hora que ele tem que parar para pensar. E aí sim, aí ele vai começar a pensar na estratégia de escalar o seu negócio. Porque no primeiro momento é validar. Quando a gente começa um negócio, vamos validar para ver se dá certo. Depois que a gente começou, vamos pensar em como fazer isso prosperar. É interessante que, assim, às vezes o negócio está indo bem, tem toda a chance de dar uma escalabilidade pro negócio, crescer, só que ele não consegue dar essa escalabilidade ou crescer o negócio dele, porque às vezes está preso nessa questão operacional, está trabalhando ali, aí ele não consegue pensar estrategicamente, né? Então a automação vem para, né, ajudar aí nisso, né? Quando ele automatiza, os processos começam a fluir, o ganho dele, você acha que você até citou nos bastidores, se você puder citar o exemplo de cliente, né, que implantou e... a gente tem um caso de um cliente que é bem interessante, ele virou amigo, eu sou amigo de muitos clientes nossos, mas um que eu tive na operação dele é um distribuidor de autopeça. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, cara, se eu tivesse falado para minha esposa que você estava aqui, ela teria vindo agradecer pessoalmente. Eu falei, mas por quê? Porque todo domingo, depois do almoço, eu tinha que sair da minha casa, eu almoçava, deixava a minha filha, ia lá no meu escritório para emitir as notas fiscais e etiquetas para o dia seguinte. O resumo, esse cliente, ele vendia, não chegava a R$200 mil. 8 meses depois, ele passou de R$200 mil para mais de R$1 milhão. Primeiro ele chegou a 500, mandou um e-mail agradecendo, uma mensagem para mim agradecendo. Depois, hoje ele fatura mais de R$1 milhão e ele não precisa sair mais domingo da casa dele. Então veja, ele cresceu... Cresceu e não faz o que ele faz, muito menos do que ele fazia antes, né? Menos em esforço, né? E aí você acha que ele cresceu em razão do quê? Porque ele ficou mais eficiente, teve mais tempo, ou porque ele baixou o preço?
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? E aí a gente tem outro cliente, que aí a gente está falando de um outro universo, que o cliente faturava há 3 anos atrás por volta de 200 milhões, e hoje ele fatura 1,2 bi, quase 4 anos depois, e ele usa a gente como ferramenta. Então a gente tem caso de cliente pequeno, que saiu de 50, 100 mil reais para casa de 1 milhão, e casos até que saiu do zero e chegou a 1 milhão em um ano, e a gente tem caso de clientes que saíram de 2 para 10, de 200 para 1 bi. Então, não importa o seu tamanho, assim, o problema só aumenta, né? E quanto maior você for, mais problema você vai enfrentar. Então, cada vez mais, estratégia, tecnologia, conhecimento vai ser essencial. É o diferencial. É o diferencial. Ô Cláudio, mas está claro aqui para mim, quando você traz esses exemplos, e foi muito bom porque você trouxe um exemplo, né, de um distribuidor e de um outro cliente, mas assim, na média aqui, dá para ver que foram 4, 5 vezes de crescimento nesse processo de automação. Sim. Em quanto tempo, assim, a partir do momento, né, que implementou para dar esse salto? Eu diria assim, aí se a gente pegar a nossa média, historicamente um cliente ele tem um crescimento de 30% a 40% nos primeiros 4 meses. Ele já sente isso. Aí é uma questão de algoritmo, porque ele consegue ser mais ágil e o próprio algoritmo do marketplace vai identificar isso. Porque imagina, Luiz, você faz 100 vendas por dia. O algoritmo, ele sabe que a sua capacidade, o seu tempo, quanto tempo você vai levar. E se você não entregar no prazo, ele vai sempre manter aquilo. Agora imagina que você tem um processo de automação que quando vende de madrugada já emitiu a nota fiscal, já gerou a nota fiscal, foi lá, gerou a etiqueta, tá tudo pronto. O algoritmo do marketplace vai identificar que você tem mais eficiência operacional. Então ele vai te entregar mais anúncio. Ele vai te entregar os seus anúncios para mais consumidores e, consequentemente, vai converter. Então, eu diria que entre 30% e 40% ele sente já nos primeiros meses, 3, 4 meses. E aí, depois, ele vai começar, diria para você que ele normalmente ele dobra de tamanho entre 1 ano e meio. E não é, aí já deixa de ser o algoritmo, porque passa a ser ele ter mais tempo para pensar na operação dele. E aí a gente vai ajudando, ele nunca, sabe aquela coisa, quando você atinge um tamanho, depois chega num platô. Então, eu faço 100... Muitos sellers devem ouvir isso. Eu cheguei em 200 mil por mês e eu não consigo passar desses 200 mil. Porque ali o algoritmo sabe que se ele te der mais entrega, talvez você não entregue, você não consiga fazer no prazo. Então, a automação ela vai te ajudar nesse ponto. E aí tem um monte de detalhezinhos que vão te ajudar no dia a dia. Então, é raro, muito raro, um cliente que não tem uma percepção de crescimento efetivo, e a gente mede isso, a gente tem dados para medir de crescimento de 30% a 40% já nos primeiros meses. Isso sem falar que, ou seja, vamos imaginar que esse seller, a gente não está considerando que ele teve mais investimento em marketing, mais investimento nisso, ou seja, dentro daquela realidade dele, né, ao automatizar, ele em 4 meses é certo que a gente poderia colocar de 30% a 40%. Isso, a tendência é essa de ter um aumento. E depois disso, como ele vai ter tempo é uma coisa super preciosa, né? E não adianta, não importa onde você está na organização, você sempre, todo mundo é nivelado pelo mesmo tempo. Aí acontece muitos de acordarem de madrugada para poder dar uma conta do que está fazendo. Mas no final do dia, isso é um bem precioso, e na medida que uma automação entrega isso, ele está entregando valor. Então, se você tiver, imagina um cliente nosso que fazia tinha 500 entregas por dia. Ele levava o dia inteiro para fazer 500 entregas e ele usava de 6 a 8 pessoas. Ele passa a ter meio-dia e ele tem 4 pessoas para fazer esse processo. Então, ele ganhou meio-dia e ele ganhou 4 pessoas, 4 custos a menos. E não necessariamente ele precisa mandar embora, porque ele vai crescer e essas pessoas elas podem ser alocadas para áreas mais estratégicas. Porque você tem lá 8 pessoas fazendo embalagem, você passa a ter 4, aqueles 4 que são melhores, eles vão te ajudar na gestão do seu estoque, eles vão te ajudar em olhar para os marketplaces e fazer anúncios melhores. Então você consegue remanejar melhor esse time. Então, do que ficar falando. E sem contar, Regina, que pode acontecer de picos de produção. Então imagina que você acumula uma venda de sexta, sábado, domingo, segunda-feira, pum. Imagina que você tem uma Black Friday numa sexta-feira, aí você continua vendendo no sábado, continua vendendo no domingo. O que acontece na segunda-feira?
Então, ou no 11 do 11, ou numa semana de promoção de um determinado marketplace. Então, fora tudo isso, ainda você tem as datas sazonais e você tem a segunda-feira, que é muito crítica para quem vende no marketplace. Porque se você tem uma loja online, é outra história. Você pode eventualmente atrasar, seu cliente ficar chateado com você, mas é uma... Choveu em São Paulo, né? São Paulo, né? Não consegui entregar meio-dia, mas eu coloquei nos correios 4 horas da tarde. Marketplace não tem isso. Se está dizendo que tem que entregar 2 horas da tarde, 2 horas da tarde o caminhão vai passar e se você não estiver pronto, você vai ser penalizado. E aí vale dizer que alguns marketplaces penalizam não só com reputação, mas uma entrega não feita no dia custa R$3, pode custar até R$3. Então imagina que você está vendendo uma camiseta ali de R$30 e você tem que pagar R$3 porque você não entregou. Será que isso não é sua margem? Então é isso que você tem que pensar. E não precisa nem, porque eu vejo assim, né? Você falando, eu fui anotando aqui e aí fazendo contas, né? Porque assim, eu não sei se você passa por isso, mas a gente sempre encontra, né, aquela barreira, poxa, mas eu vou ter mais custos, né? Eu vou ter um percentual sobre as minhas vendas ao automatizar. Mas se eu tenho se eu sou um seller e eu olho ali, poxa, olha, em 4 meses eu vou ter, na média, né, de 30% a 40%, em 1 ano, 2 anos, eu vou dobrar o meu faturamento, ou seja, se eu fizer uma conta ali muito simples, né, dessa projeção, da minha margem que eu tenho sobre os produtos, e eu entender isso como um investimento, né, ou seja, esse tempo que eu vou ganhar, esses processos que vão estar automatizados, a mão de obra que talvez eu precise de menos, enfim, é fácil você observar que talvez, né, essa barreira, né, e esse receio inicial de que é mais um custo, quando eu olho para o ganho, então a gente olhar, né, lá na frente, em vez de simplesmente olhar agora como, mas isso é mais um custo e um custo alto que eu vou ter que incorporar, mas ele se paga, né, com muita folga, vamos dizer assim. Sim, eu acho que a gente precisa pensar como empresário. O empresário, ele precisa entender o que vai ajudá-lo. Então, sou até meio mesquinho à medida que você acha que investir em marketing é despesa, investir em tecnologia é despesa, investir nas pessoas é despesa. Quando você começa a pensar desse jeito, você não vai crescer. Porque se você não investir em marketing, ninguém vai conhecer você. Se você não investir em tecnologia, você não vai ter eficiência operacional. Se você não investir nas pessoas, você não vai ter um time relevante. Então a gente precisa entender que o verdadeiro empresário, ele não é mesquinho. Ele sabe que se ele quer chegar num determinado ponto, e a gente não está falando também, eu vou comprar um sistema, um SAP da vida, um sistema super robusto que custa R$1 milhão, eu não posso pagar. A gente não está falando disso. Às vezes a gente está falando de uma despesa que vai ali de R$1.000, R$2.000, R$3.000, que vai fazer toda a diferença no final do dia para ele. Nós temos clientes que pagam 30 mil, 40 mil reais. E ele paga, e sem reclamar, porque ele saiu de X mil para milhão, e tem outros clientes que pagam 500, 600, 700 mil reais, e também cresceram. E eles começaram a pagar R$1.000, e depois eles estão pagando R$3.000, mas eles multiplicaram por 4 o faturamento dele. Então a gente precisa entender que investimento é essencial na vida do empreendedor, na vida do empresário. Se a gente achar que a gente pode fazer, eu não preciso ter uma agência de publicidade porque eu sei fazer, você vai fazer aqueles logos horríveis. Eu não preciso de uma agência porque eu sei de marketing. Você vai pegar um caminhão de dinheiro e vai colocar lá no Google e não vai ter retorno. Eu não preciso de tecnologia. Ao invés de você ter uma pessoa, você tem 5 pessoas. Que não faz, muitas vezes não vai fazer o que um sistema que custa uma pessoa, né? A gente tá falando, você tem 4 recursos desperdiçados, porque aí você tem um monte de coisa, e uma pessoa, o custo de uma pessoa pode colocar num outro patamar. Então é importante que, eu acho que acima de tudo, o empresário ele precisa entender que se ele quer crescer, ele precisa investir. Não existe negócio bem-sucedido que não olhe e não invista, não olhe o investimento como uma coisa positiva, né? Se a gente for mesquinho, eu não estaria aqui conversando com vocês se a gente também não tivesse investido em tecnologia. Então a nossa empresa, hoje o Magis, por trás dele tem muitas tecnologias. Então nós temos um CRM que é caríssimo, mas ele dá recurso para a gente poder escalar.
Então, se eu não tivesse, eu vou fazer isso numa planilha de Excel, eu não teria como gerenciar. Então, a gente investe muito, muito pesado em tecnologias para sustentar a nossa plataforma, para sustentar o nosso negócio. Porque senão eu estaria lá atrás com 5 clientes até hoje e não teria alcançado o tamanho que a gente alcançou hoje. Então, acho que a primeira mensagem é: a gente tem que entender que investimento dentro da empresa, ele tem um retorno garantido. É verdade. E eu acho que uma coisa interessante, né, que você trouxe dentro desses pilares são pessoas, né? Cada vez é mais difícil você reter pessoas. Não necessariamente hoje você vai reter uma pessoa com base na remuneração, com base numa participação por resultados, ou seja, né? Então, assim, e aí a gente cai, né, no pilar da educação, né? O quanto empresas como a Magi 5 e outras, né, ela tem essa capacidade, né, eu vejo que vocês têm uma universidade. Então, assim, o quanto os sellers, né, eles podem e devem, né, aproveitar esses conteúdos no sentido para depois voltar isso como estratégia, voltar isso. O que, por exemplo, nessa parte de educação, de tendência para o e-commerce, né, como é que você enxerga esse futuro nosso, assim, né, de busca por conhecimento, de busca por ferramentas, mas assim, como é que o que você poderia dizer para quem está nesse estágio assim, poxa, olha, eu assistindo esse podcast aqui, eu acho que eu estou no momento de olhar para a automação, mas antes disso eu quero buscar algum conhecimento. Como que ele pode se aprofundar nisso, né? Olhando para um futuro, né? De hoje para os próximos anos, aí o que você sinaliza? Eu acho que importante que tem muita gente que ainda não vende online e pode estar assistindo a gente. Sim. E está querendo dar o primeiro passo. A gente criou há 3 anos atrás, a gente criou a Universidade de Magis com o intuito único e exclusivamente de levar conhecimento. Então lá você vai encontrar como vender no Mercado Livre, como vender na Shopee, como vender na Shein, como vender na Amazon, com especialistas, muitos cursos que são caros fora da plataforma, que na plataforma é absolutamente gratuito. A nossa ideia não é ganhar dinheiro com a plataforma de educação. O nosso intuito é... Qualquer pessoa, independente de ser cliente ou não. Independente de ser cliente, independente de vender online ou não. É uma missão nossa de levar essa educação, porque a gente acredita realmente que o que a gente precisa educar esse mercado. E ele certamente vai entender que aquele conteúdo que é um conteúdo muito bem trabalhado, então não é uma coisa mal feita. Para você ter uma ideia, a gente vê muita empresa pedindo conhecimento no Magis, conhecimento do uso da plataforma. Então, tanto o funcionário do nosso vendedor, como uma pessoa que está ali, estou trabalhando, estou desempregado, ele vai ter um curso completo, gratuito, inclusive de como usar o Magis. No final do curso ele vai receber um certificado de conclusão, ele vai entender. Então eu quero começar a vender na Shopee. Qual é a melhor prática? Ou eu quero entender um pouco melhor o mundo contábil. Qual é a diferença de Simples Nacional para presumido, para lucro real? O que eu devo estar? Tem curso lá dentro. Tem especialistas falando lá gratuitamente. Então, se você precisar, acessa lá, Universidade de Magis, entra lá, coloca isso, entra no site, já tem um link no magis5.com.br e ele vai acessar esse conteúdo com login próprio e muito mais. Eu espero que não só quem está assistindo, mas indique. Às vezes tem uma irmã, tem um amigo que está querendo entrar nesse universo, passe para ele. Ele não vai gastar nada. Se você vender pelo marketplace, pode acessar e começar, né, desde como vender no Mercado Livre. Complementar, né, Regina, que assim, esse também é um propósito da Becom, né? A Becom também, a gente tem dentro da entidade esse propósito de capacitação do setor, né? Principalmente para o pequeno empreendedor, para quem está começando, quem está pensando em entrar no e-commerce, né? Por isso que a gente tem a parceria aí com a Magis, né? Que eu acho que tem muita sinergia com esse propósito da Becom.
né? A gente está sempre aí criando conteúdos, ajudando, criando artigos, né? O podcast nasceu desse objetivo de trazer conteúdo, assim, ajudar aí quem está entrando no mercado, quem está pensando em vender online, né? Então a gente tem essa sinergia com vocês também. Eu sempre coloco que todo mundo acha que o propósito do empresário é ganhar dinheiro. E eu conheço inúmeros empresários bem-sucedidos e todos eles são unânimes em dizer que eles descobriram que o propósito não era ganhar dinheiro, é resolver um problema, é ajudar o próximo. Por mais, às vezes pode soar sem sentido ou hipócrita, mas não é. No final do dia, o nosso papel assim, é ajudar isso. A gente ganha dinheiro, sem dúvida nisso, mas eu não conheço ninguém que tenha alcançado um objetivo maior e tenha continuado falando, não, o propósito é ganhar dinheiro. Assim como você falou do trabalho, tratar bem as pessoas faz toda a diferença, porque ninguém vai trabalhar para você só pelo dinheiro. Ela pode até estar trabalhando pelo dinheiro, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai embora. Então, quando a gente acha que o funcionário, que o colaborador está trabalhando para você só por conta do salário, está enganado, porque na primeira oportunidade ele vai embora, ele vai deixar, não importa, ele vai te deixar na mão. Ou seja, a gente precisa construir algo maior, e construir esse algo maior é distribuir isso de forma equitativa, fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Isso não está ligado a se eu vou pagar seu melhor salário. Tem empresas que podem ter o maior salário do mercado que ninguém suporta trabalhar, porque lá tem assédio moral, as pessoas não são respeitadas, as pessoas não são incentivadas a crescer. Então, isso daí eu acho que é essencial para o empresário moderno, ainda mais a minha geração, pelo menos, ela é uma geração que ela entrava, crescia e praticamente morria na mesma empresa. A geração atual não, ela quer experimentar e ela não aceita desaforo. Eu escrevi recentemente no LinkedIn isso, mas hoje essa geração não aceita nada. Não, ela não aceita desaforo, ela tem opção, a maior parte principalmente quando você vai aumentando o nível de capacidade, ela tem escolha. Então ela não vai trabalhar para você pelo salário e é para acordar todo dia e ir lá e no banheiro chorar. Na primeira oportunidade ela vai embora. Então acho que o nosso papel como empresário, nosso papel e aí vem a universidade de encontro com isso, fazer com que as pessoas cresçam. Porque se toda a sociedade crescer, evidentemente que a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Vai ganhar por consequência, né? Mas eu concordo com você, eu acho que o propósito da Becom, né, passa muito por isso. A gente que se dedica, né, nós somos voluntários na Becom, né, então assim, a gente vem aqui, a gente grava um conteúdo. E vocês entregam a coisa mais preciosa que vocês têm, que é o tempo, né? É o tempo, né? Mas eu acho que você tocou um ponto também que cabe aqui, que é o seguinte, né, hoje a gente quando olha, né, não só automação, eu tenho certeza que assim, né, ela, além de necessária, chega um ponto que se alguém quiser escalar, não vai conseguir. Mas a gente precisa desmistificar essa questão, por exemplo, da IA, né, da inteligência artificial, de que com isso não haverão mais postos de trabalho, que isso vai diminuir, e a gente separar isso, né? Eu acho que se a inteligência ela puder tirar as pessoas de trabalhos extremamente repetitivos, né? Se eu tiver ali um robô limpando, né, os banheiros, por exemplo, de um shopping, quer dizer, poxa, e eu puder capacitar essa pessoa para uma outra atividade, a gente tem que olhar isso como algo bem positivo. E que se a gente olhar para o ser humano, né, como você trouxe aqui, como parte de poder ajudá-lo, ele pode estar aqui com você ou conosco, mas daqui a pouco ele também quer empreender, ele quer mudar de cidade, ele quer ir para o interior e está tudo bem, né? Eu acho que assim, mas olhando para essas questões, a gente vê um certo estresse, vamos dizer assim, com base até na informação, né? Olha, vai acabar com os empregos. A gente vê, por um outro lado, pessoas insatisfeitas em boa parte das empresas por uma pressão, né? Então, assim, eu fazia uma atividade, agora surgiram mais 5 atividades no mesmo tempo que eu tenho que fazer, com o mesmo salário e uma série de coisas. E você, nos bastidores, estava dizendo assim, na Magis, a maior parte das pessoas continuam trabalhando home office e a gente tem mecanismos, né, para saber se
tá fazendo as tarefas e eu não vou exigir que elas estejam aqui, uma vez que no ambiente até são mais produtivas, né? Então, eu acho assim, cada empresa vai olhar para o seu cenário, mas assim, avaliando que assim, estamos num processo de evolução, num processo, né, de mudança constante. O cenário antes da pandemia era pós-pandemia é outra. Muda uma eleição aqui nos Estados Unidos, vai afetar outras áreas, e tecnologia, IA, né? Então, assim, agora, o que você, durante, né, esse processo, Cláudio, se você pudesse, assim, dar conselhos para sellers que encontram nesse momento de dar esse passo seguinte, né? Dar esse passo para automação, que já começa a olhar para o negócio e falar assim, poxa, eu quero escalar, eu preciso escalar, né? O que seriam os primeiros passos que ele teria que fazer? Além de, evidentemente, olhar para o conhecimento disponível. Eu acho que primeiro, falando sobre inteligência artificial, eu não creio que ela vá tirar empregos. Ela vai gerar novos empregos, né? Então, é como falar que cobrador de ônibus vai continuar existindo. Esse tipo de função que é repetitiva, como você disse, muitas vezes ela vai deixar, mas isso não quer dizer que o cobrador de ônibus não possa virar o motorista, não possa virar gerente, não possa virar diretor. Então, ou seja, isso é uma mudança de percepção, né? Hoje a gente não vê mais pessoas dirigindo charrete, né? E que independe de nós, né? Independe do processo. Então, assim, ninguém deve se preocupar com inteligência artificial a esse ponto, porque assim, não há nada mais capacitado que o cérebro humano em fazer. Então, para usar inteligência artificial, a gente precisa saber perguntar direito. Então, esse ponto. O segundo ponto é o empresário, ele precisa começar a pensar num processo 100%, planejar onde ele quer chegar. E aonde ele quer chegar, então se ele fala assim, eu quero chegar no ponto, sair do ponto A para chegar no ponto B, quais os recursos que eu preciso? Como eu construo essa ponte? Qual é o caminho que eu vou tomar? E aí a automação, conhecimento, tudo isso vai fazer toda a diferença. Você imagina você com uma ferramenta de automação, você pode ganhar 1 minuto, 1 minuto e meio numa venda. Isso pode parecer pouco, 1 minuto e meio, quem está ali no Instagram, ali 1 minuto e meio é nada, mas imagina agora, multiplica isso por 500. Isso pode representar 8, 12 horas por dia. Então, veja, quando você quer, aí você vai falar, tá bom, eu faço 50 vendas hoje, eu quero fazer 500 vendas amanhã. Então, meu ponto A, meu ponto B aqui, é claro que eu quero sair de 50 para 500 vendas. O que eu preciso para ter? Você não vai chegar lá se você não olhar toda essa sua jornada. Então, o empresário precisa usar a tecnologia. E inteligência artificial pode adiantar muito, né? Eu sou advogado por formação e eu uso, às vezes, a inteligência artificial. Eu pego um contrato de 30 páginas, um documento em PDF, e eu ponho lá e falo, eu quero quais as questões, as cláusulas críticas desse documento. E ele me apresenta lá. Aí e isso, e aquilo outro. Aí eu vou fazendo as perguntas e ao invés de eu ter que ler um contrato 100%, eu já sei o que é crítico, porque dali de um contrato de 10 páginas, talvez eu tenha 5 cláusulas que são as cláusulas que eu devo me preocupar. Então, isso é usar a inteligência artificial. Aí eu vou dizer, eu vou perder o meu emprego? Não. Eu estou otimizando, porque o tempo que eu levava lá 1 hora para analisar um contrato, muitas vezes eu estou levando meia hora. No judiciário hoje, eles pegam um processo e colocam lá na inteligência artificial que pode trazer um monte de informação que o servidor tinha que procurar lá. Isso quer dizer que o juiz ou o assistente vai perder emprego? Não, porque o fórum tem milhões e milhões de processos. Então a gente tem que pensar no lado bom. Agora, é lógico, se você é uma pessoa reativa à educação e não quer aprender, aí sim você deve se preocupar. Então, se você é aquele empresário que acha que vai tratar todo mundo na base do chicote, que não deve investir em nada, aí você tem que se preocupar com a evolução. Agora, não é o público que está ouvindo o podcast. Esse público, ele já tem, o fato dele estar ouvindo a gente, ele já tem consciência plena de que a educação, que o conhecimento é a base de crescimento dele. Então, quando a gente fala agora aquela pessoa que não vai em nenhum evento, não ouve um podcast, não assiste um podcast, não lê um livro,
Esse sim tem que se preocupar com inteligência artificial. Mas a culpa não é da inteligência artificial, a culpa é dele. Então é isso que a gente tem que pensar. A tecnologia, ela vai substituir as pessoas reativas, as pessoas burras, não as pessoas inteligentes. Porque as pessoas inteligentes têm a tecnologia como aliada e não como vilão da história. Então, vão procurar formas inteligentes de poder auxiliar o que você faz, né? Isso. Otimizar, né? Sim. Otimizar. Muito bom. Bom, aprendi bastante, espero também que nossos... Esse podcast, além de a gente falar um pouco aí sobre automação, a gente deu uma lição de vida aí, algumas dicas para quem quer empreender, para quem quer crescer, não só profissionalmente. Né? Eu queria que você, né, nesses minutos finais, falasse um pouquinho de como a pessoa também que está nos assistindo, né, se ela quiser conhecer mais sobre a Becom, se associar à Becom, né, com toda a facilidade que a Becom oferece, não só, né, de conteúdo, mas também, né, da parte de legislação, da parte dos dados. Então, assim, fala rapidamente, né, para quem ainda não conhece a Becom, o que faz, quantos associados somos hoje? Bom, a Becom, nós temos 12 anos de existência. Resumindo bem o nosso propósito, né, a gente tem 2 grandes pilares. Um é a parte de políticas públicas, né? A Becom nasceu com esse propósito de ser a voz do setor de e-commerce, né? Defender o empresariado do setor. E o outro propósito nosso é o que a gente discutiu bastante aqui, a parte de capacitação, né? Então a gente tem várias iniciativas, vários trabalhos para capacitar e auxiliar o empreendedor, o empresário do setor. E hoje a gente tem mais de 9.000 associados. Nós temos, para quem quer se associar à Becom, a gente fez uma reformulação grande nos planos, né, com o objetivo aí de trazer cada vez mais benefício para quem se associa à Becom. Então, basta acessar o nosso site, lá tem o Associe-se, tem os planos que ele pode encontrar e se associar. Além disso, para empresas, né, que são fornecedoras de soluções, serviços, produtos para o mundo do e-commerce, né, para o ecossistema do e-commerce, a Becom também tem um plano de mantenedor, né, você que quer ser parceiro da Becom e nos ajudar nesses propósitos que a entidade tem, a gente também tem abertura para isso, né, e a gente tem várias frentes aí de conteúdos, né, o podcast é um deles, um projeto do podcast. Nós temos o projeto do Fórum ABECOM, que são eventos que a gente vai para várias cidades levando conteúdo, artigos no nosso site. Então, assim, sugiro aí seguir, entrar no nosso site, né, que é abecom.org, né, abecom com 2 M's, ou nosso Instagram, abecom oficial, tá? Cláudio, eu queria te agradecer, né, por esse bate-papo. Queria agora que você, né, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, no sentido assim, né, de tantos anos de experiência, tantos anos no e-commerce, né, trazendo não só soluções e automação da Magis 5, mas também dando mais uma expectativa de futuro para quem já está, para quem quer entrar no marketplace, né? Uma mensagem positiva, né? Para os nossos ouvintes. Eu primeiro quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando com vocês, né? A gente é parceiro de vocês também, então a gente sempre está apoiando, porque a gente entende que isso faz parte da nossa missão também. E dizer para o empresário, para o empreendedor, quem está fazendo quem está vendendo online, é que apesar de todas as dificuldades, as coisas vão evoluir, vão melhorar. É um caminho sem volta. Agora a gente tem que olhar para frente. E se você achar que é difícil hoje, vai ser mais difícil ainda amanhã. Então começa hoje. Se você tem essa ideia, tem N formas de você começar. Começa a sua jornada online, porque ela vai ser essencial, ela vai ser muito importante na sua jornada de empresário, na sua jornada de empreendedor. E é difícil, sem dúvida nenhuma, mas assim, é muito legal você poder entregar um produto de qualidade, fazer uma venda e saber que lá na outra ponta, quando você está embalando um produto aqui, tem alguém lá numa expectativa, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, esperando aquele produto e você vai atender isso. Então, é muito legal e eu acho que quando você tem uma visão de empresário, de fato, de empreendedor, empresário, de executivo, você vai conseguir realizar grandes coisas. E eu sempre falo o seguinte, eu conheço
centenas, se não milhares de pessoas que começaram na casa e hoje empregam 10, 20, 30, até mais de 100 pessoas e começaram na sala de casa. Talvez seja o caso de alguns que estão ouvindo, será que eu posso começar agora? Começa, às vezes você vai começar pequenininho, poucos começam grande, né? Mas começa pequenininho, daqui 1 ano, 2 anos, se você tiver assim, perseverança de fato, talvez em 1 ano, 2 anos, você esteja empregando pessoas, de um desempregado torna um empreendedor que vai empregar outras pessoas para trabalhar. A gente tem N casos aqui que aconteceram exatamente isso, o desempregado se tornou empresário e tem mais de 100 pessoas, 200 pessoas trabalhando para ele. Então assim, é importante isso, acredita no sonho e vai embora que tem muito chão. Que legal, Cláudio. Bacana. E você comentou, né? Para quem já quer começar com automação, né? Que já é um lojista, que quer começar a vender no online, ou seja, o Day Zero que já nasce com automação, ou para aquele que quer escalar, né? E está no momento de pensar em automação. E quer contratar a Magi 5, quer entender as soluções, quais os contatos, por que canais ele chega até vocês, qual a melhor forma para saber mais sobre as soluções da Magi 5? Tá, a gente tem o conteúdo no Instagram, bastante conteúdo, isso é legal seguir, então Magi 5 Labs, procurando lá, acho que deve estar na descrição aqui, a gente vai passar. A gente tem no nosso site, magi5.com.br, também lá tem acesso à universidade, acesso como falar com um especialista, então a gente vai ter um prazer imenso de falar com você, então se você escrever lá, alguém vai entrar em contato com você, vai te mostrar, demonstrar o produto e vai te ajudar nessa jornada. Tem o meu Instagram também, que eu posto bastante coisa, muita coisa do mercado. Basicamente é um Instagram que eu falo sobre a vendas online, então claudio.dia5. Vocês podem me seguir também, que vocês vão encontrar bastante conteúdo, muito conteúdo rico e muitas novidades lá. Então é super fácil, magi5.com.br ou Magi5 no Google, que você vai encontrar a gente lá. Perfeito, então ficam aí os canais da Magi 5. Mais uma vez agradecer aí a presença do Cláudio Dias, e o Luiz tem uns recados, principalmente aí falando sobre o apoio da InStore. Bom, a gente quer agradecer aqui o nosso parceiro, a InStore Audiovisual, onde a gente grava o podcast, né? Toda essa estrutura, não seria possível a gente fazer essa gravação, dar essa qualidade de conteúdo nos nossos podcasts se não fosse o nosso parceiro, a InStore Audiovisual. Eles têm, além dessa estrutura, né, o estúdio, eles são produtoras de vídeos institucionais e também são especialistas em ambientação sonora para lojas, né, lojas físicas. Eles têm como clientes a CIA, Marisa, Avan, entre outros. E tem também um projeto inovador na parte de ambientação sem direitos autorais, tá bom? Quem quiser conhecer mais os serviços e soluções deles, www.instore.com.br ou no Instagram, @instoreaudiovisual. Obrigado. Perfeito, e com isso nós encerramos o episódio 9. Obrigado, Luiz, pela parceria aí, né? Em breve a gente traz aí mais novidades. E obrigado, Cláudio, aí pela participação com a gente. Estou à disposição, eu que agradeço. É isso aí, pessoal.